Então, hoje eu vou conversar com a minha queridíssima colega Luciana Salgado, líder do Grupo Comunica. Em primeiro lugar, Lu, queria te agradecer muito por ter topado participar desse projeto. Além de ser minha colega há algum tempo nessa empreitada, você também me ajudou, né, a conceber a ideia mesmo desse projeto, e acho que ele vai ser muito bom para o Comunica e para os nossos diálogos daqui em diante. Então, te agradeço por isso e queria começar te perguntando um pouco que é o que eu tenho feito com os outros convidados, te convidar que você contasse um pouco dessa tua história com a revisão e com a edição. Então, que você conte para a gente assim, um pouco da tua formação, como é que foi, no princípio, a tua atuação com esse tema, tanto em ambiente profissional como pesquisadora também. Tá. Zé, antes de mais nada, eu que agradeço. Você sabe que eu acho que é só junto que a gente tem boas ideias, né? É coletivamente que as coisas florescem, né? Então, eu que agradeço pela oportunidade de ser sua interlocutora esse tempão todo que a gente caminha junto. Sobre a minha história com revisão, eu acho que eu posso começar a contar que ela é como a de muitas pessoas, e muito marcadamente de muitas pessoas da minha geração. Ela é estranha, ela é intermitente, ela é informal, pinta trabalho e despinta. Você demora um tempo para saber que sim, você é um revisor de textos, né? Então, isso é uma marca muito forte, eu acho que da revisão para muitas pessoas em suas trajetórias ainda, mas nos anos 90 era, assim, praticamente a regra, eu diria, né? Porque o trabalho de revisão surgia a partir de outras atividades que você exercia, né? Atividades ligadas tive um problema técnico, Zé. Atividades ligadas a textos, né? Então, assim, eu fui professora de redação nos anos 90. Talvez isso pareça óbvio hoje para muita gente, mas é nos anos 90 que se inventa a ideia do laboratório de redação, da redação como uma disciplina que precisa de um espaço específico, de reflexão, que não é modulada como as outras matérias, sobretudo era uma época em que os cursinhos, né, eram uma coisa muito forte, muito determinante nas diretrizes do funcionamento escolar, né? E, então, é nos anos 90 que nasce essa possibilidade, né, de pensar a redação como um laboratório, e não exatamente como uma matéria, né, da escola e tudo mais. E eu era professora de redação num sistema que ficou muito poderoso, num sistema de ensino anglo, e que, por ser muito poderoso, também colocava a gente numa certa posição de visibilidade, né? Então, por ser professora do anglo, dos laboratórios de redação, começaram a surgir os primeiros trabalhos que eram sempre um mix de o que a gente chama hoje tranquilamente produção de conteúdo. Por exemplo, eu participei de várias iniciativas, como aqueles livros da Folha e do Estadão, de leituras das obras da FUVEST, leituras das obras da Unicamp, né? Então, você ficava encarregado de uma obra e propunha lá um modo de análise e de contato do aluno com aquela obra e tal, para participar dessa coleção. Foi nesse espaço que a coisa da revisão de textos começou a aparecer para mim, e eu tive a boa sorte, que sei que muita gente não tem, de ter uma pessoa que era muito conhecida naquela altura na cidade de São Paulo, né, isso tudo que eu estou contando era na cidade de São Paulo, que é a Celi Arena, que fazia uma coisa que ela não sabia que ela fazia, que era formar revisores de textos. Então, supostamente, ela dialogava com a equipe de corretores de redação do Anglo, e eu corrigia redações também, né? Eu entro lá corrigindo redação, mas passei a professora rapidamente, o que era considerado um upgrade. Isso também é interessante para pensar as hierarquias dos trabalhos com o texto, né? Mas eu nunca deixei de trabalhar com a correção dos textos, então, dos meus alunos, né? Nunca abri mão disso, porque também era chique o professor que abria mão disso e passava a ter um corretor para trabalhar nas suas turmas, né? Eu sempre trabalhei. Então, eu participava da equipe que se chamava de formação de corretores de texto,
que era um encontro semanal permanente, para sempre. E aí eu li muitas coisas interessantes que também nos anos 90 eram novidades, novidadíssimas, como textos de linguística textual da Enguedor, algumas reflexões do Círio Pocente que colocavam, eram meio os primórdios de uma certa análise do discurso no Brasil, né? Então era um ambiente muito interessante do ponto de vista intelectual mesmo, né? De formação. E por causa disso, alguém colava na minha e dizia, fulano precisa revisar uma tese, fulano precisa transformar a tese em livro, né? Eram coisas cujos nomes não eram evidentes, as categorias não eram estáveis, mas eram trabalhos bem remunerados naquela altura, né? E que vinham assim, da editora da Folha de São Paulo, que tinha coordenado a coleçãozinha de que eu tinha participado, ela dizia, olha, a editora tal está precisando, né? Então, a minha entrada nesse universo, ela foi assim, difusa, diversa, e com uma certa demora para eu compreender que era disso que se tratava, né? Que era eu me formando uma revisora de textos. Só para fechar, quando é que essa consciência vem? Quando eu, numa crise que hoje eu sei que foi uma maravilha para mim, decido que aquela vida de professora, naquele sistema, e aí nós estamos no fim dos anos 90, então, aquele massacre absoluto dos anos 90, em todos os sentidos, né, políticos, econômicos, toda a dificuldade do mercado de trabalho que havia, né, que, enfim, parece um bocado com as coisas que estão acontecendo hoje, eu tive uma espécie de coragem, que foi, eu não quero mais isso. E eu pedi demissão. E as pessoas no ângulo ficaram muito impactadas, pessoas da área, assim, ficaram muito impactadas porque eu pedi demissão para fazer o quê? Eu não tinha um o quê para fazer. E a Celi Arena, essa pessoa que eu mencionei, que fazia a formação de corretores de redação, naquela altura começava a editar os primeiros materiais do que virou o poderoso sistema de ensino dessa instituição, e me chamou para trabalhar com ela. E éramos só eu e ela a editar todos os textos de todas as disciplinas naquela altura do que era o fundamental, né? Essa nomenclatura, inclusive, acabava de se implantar e tal. E aí, nesse momento, eu fui contratada como revisora de textos. Eu falei, olha, é isso. Na sequência, 2 anos depois, eu vou, junto com 2 colegas, de quem fiquei amiga, abrir uma empresa de assessoria editorial especializada em revisão de textos, que é a Confraria de Textos. Ou seja, a tua entrada na revisão de texto é um desdobramento da tua atividade como professora, e esse início foi com materiais didáticos, ou seja, diretamente ligados à atividade da docência também, né? Assim, eu fiz um bocado de coisa que não era ligado a isso, mas por conta desses contatos que aconteciam por causa disso. Inclusive, a legitimidade do meu trabalho, para eu ser indicada, estava muito ligada ao fato de, ela já fez, e aí esse X que completa ela já fez, em geral, são materiais didáticos, institucionalizados, né? Isso constituiu a reputação, por assim dizer, né? E aí, na sequência, você, então, entra na confraria. A aventura é mais doida que isso. Eu abro a confraria, eu crio a confraria. E por que eu estou falando assim? Porque, bom, não existia, por exemplo, um sistema como o MEI, né? Que, embora agora estejam tentando fazer ele ficar uma coisa ruim, foi uma coisa muito interessante que aconteceu, né? Há mais de uma década, porque viabilizou a participação de certos tipos de profissionais na vida formal do trabalho, sem abrir uma empresa. Isso não existia quando a gente abriu a empresa em dezembro de 99, a confraria foi formalizada. Então, nós abrimos uma empresa, e porque isso era uma coragem, porque aí é uma microempresa. Uma microempresa tem uma série de elementos na sua estrutura de funcionamento que são da ordem contábil, que são da ordem jurídica, né? Fizemos cursos no SESC, no Senai, assim, foi uma grande aventura mesmo, né? E ter uma microempresa, e a própria ideia de, assim, essa empresa será onde? Nós chegamos a ter um escritório em Pinheiros. Depois a gente falou, nossa, mas
que coisa cara, difícil, pesada, que tem que ser cuidada. Nós não precisamos disso, nós podemos fazer o que naquele momento não era uma maldição, home office. Né? Não era uma maldição, não era exatamente o que está configurado para a gente agora, né? A própria ideia de teletrabalho não era evidente. E, enfim, a gente também teve que pensar como é que essa empresa ia funcionar em termos de estrutura e tudo mais. O que eu acho legal registrar são duas coisas, né? Pensando como é que é a gênese de um processo como esse. A gente formaliza a Confraria de Textos em dezembro de 99, depois de 1 ano e meio de conversas, eu, Helena Meidani e Wellington Andrade, sendo Wellington Andrade quem trouxe a questão para nós, que éramos colegas de num grupo de estudos, fazendo mestrado, os três, na Faculdade de Educação da USP. Então, de novo, eu acho interessante a história, porque, assim, tem a ver com os lugares onde você está circulando, com as atividades intelectuais que você está exercendo, né? E esse colega começa a passar trabalhos para nós, e a certa altura ele diz, escuta, vamos formalizar e fazer isso como ele for, né, assim, participando de licitações, por exemplo, podendo emitir nota fiscal, que foi uma coisa muito forte na Confraria de Textos o tempo todo, por exemplo, os periódicos científicos, né, que implicam a emissão de nota fiscal e, eventualmente, a participação em licitações, essas coisas todas, né, isso foi uma coisa sempre muito intensa. A confraria ainda existe, né? Fez 20 anos no ano passado. É uma coisa muito linda. Então, tem todo esse processo de 1 ano e meio de pensação, de reflexão, nome, como é que vai ser, para consolidação, né? Então, a gente chegou a trabalhar 1 ano e meio sem a formalização para decidir formalizar. E a outra coisa que eu acho importante pensar é que a gente achou que não deveria ser uma empresa só de revisão de textos. A gente também, quando abriu a empresa, pensou que havia o tempo todo esses trabalhos correlatos, né? Então, a confraria nasceu com 3 segmentos de atividades, né? O escritório da linguagem, que é o que ela é hoje, fundamentalmente, que é toda essa assessoria voltada para a revisão de textos, mas a gente sabe que junto sempre vem umas outras coisas, né? Podemos falar disso adiante. Mas também o que a gente chamou de Sarau Fruta do Lácio, que eram saraus no SESC, fundamentalmente. A gente ofereceu para escolas também, mas isso aconteceu uma vez só. Mas no SESC nós fizemos várias temporadas de saraus, então eram saraus que tinham dinâmicas específicas, saraus guiados, né, por assim dizer, de contato com alguns textos, e um curso que se chamava Língua Solta, que era um primeiro engenho de um curso de redação totalmente online. Né? E ele tinha uma pegada que não era o que eu acho que é mais forte hoje, que seria a redação científica ou a redação técnica. Ele tinha uma proposta de fabulação, predominantemente. Né? Ele era muito lúdico, ele convidava muitos passeios, e ele era uma exploração enorme do que naquela altura era a web, né? Assim nasceu a confraria. Ou seja, a confraria também nasce como um espaço que é de revisão e atividades correlatas, mas também de formação relacionada aos ofícios da língua, né? Essas coisas andam juntas na tua trajetória, né? O tempo todo. Inclusive, na confraria de textos, uma coisa que aconteceu, que não era prevista, foi que por muitos anos, 10, 12 anos, muitas pessoas queriam estagiar na confraria de textos. E isso era uma discussão complexa para nós, porque não nos interessava ganhar pela administração do trabalho de um outro. Nós queríamos que fosse um coletivo de trabalho em que todos trabalhassem com os textos e administrassem, porque tem isso, né, para a gente conversar. Fazer revisão não é só fazer revisão, tem uma administração enorme do que é esse texto, do que é o cliente, do como vem, do como vai, do como paga, etc. Então, a ideia era que todos que trabalhassem na confraria tivessem... A área contábil não era possível, e, de fato, isso ficou sempre comigo, com a Helena Meidani. Mas ela também era muito explicitada, hoje se diria transparente, né, para os outros participantes.
Então, havia uma coisa complicada que era a gente não tinha muita estrutura jurídica e financeira mesmo para assumir os estagiários como estagiários, conforme a lei de estágios e tudo mais. Mas as pessoas queriam participar, então elas vinham estagiar informalmente, né? Chegamos a emitir depois certificados para algumas pessoas de que ela tinha passado por um processo de formação, e foi aí que nós nos demos conta de que nós fazíamos isso também, né? De que as pessoas se aproximavam, trabalhavam um tempo junto com a gente e se formavam no ofício, né? Sentadinho mesmo, assim, eu copidescando e o cara do lado, e a gente comentando, por que estou fazendo isso, por que estou fazendo aquilo, em algum momento a inversão disso, né? E a discussão era importante porque discutíamos, por exemplo, esse tempo todo que eu dedicava a estar do lado do cara, enquanto ele copidescava, por exemplo, era remunerado, não era remunerado, como seria remunerado? Deveria ser remunerado? Nunca foi efetivamente remunerado, mas nunca paramos de discutir isso com todo mundo que passava por ali, né? Mas sim, então veja que a coisa da formação, mesmo que tão informalmente, sempre fez parte, assim, da estrutura de funcionamento mesmo da Confraria de Textos, né? Alguns desses estagiários, inclusive, passaram a ser membros e ficaram anos trabalhando exclusivamente para a Confraria, inclusive. Aham. Lu, eu não sei se é uma decorrência do momento que a gente está vivendo agora, né? Nós, como professores, estamos tendo que nos reinventar, né? Nesse ofício da formação. Mas é uma coisa que tem vindo e voltado nesses diálogos que eu tenho feito para essa série, que é o modo como a gente forma esses profissionais, né? E vieram muitos relatos que vão um pouco na contracorrente do que você está trazendo, que é um movimento do mercado editorial de cada vez mais abolir ou eliminar esses espaços de formação no trabalho, né? Eu acho que o trabalho freelance é um dos propulsores desse processo violento mesmo, né? De tirar os revisores iniciantes de dentro das empresas, de dentro das editoras e colocá-los para trabalhar sozinhos em casa, né? Existe aí talvez um pressuposto de que o revisor não precisa ser formado no trabalho, ele vem pronto, né? E, claro, todo esse diálogo que você está descrevendo que acontecia na confraria, não é que ele deixa de existir, é claro que esses profissionais dão um jeito, né, de dialogar uns com os outros, mas esse ambiente que era muito, não sei se natural, não sei se você vai concordar comigo, mas tão bom, né, você ter do seu lado alguém que conhece mais, que está há mais tempo, que tem algo a te ensinar. Você acha que isso também era um traço importante desse trabalho na confraria? Então, eu acho que a Confraria de Textos era assim, pensando agora com perspectiva histórica, não acho que a gente tinha essa consciência o tempo todo, mas acho que ela era assim, muito porque eu tinha trabalhado com a Celi Arena numa empreita que, olhando hoje, é impossível. Éramos duas, sendo que eu era uma espécie de ajudante dela, a editar os materiais de todas as disciplinas e tal. Mas essa loucura nos fez, por exemplo, criar demandas por outras pessoas, setorizar, fazer uma série de manuais, checklists, coisas que hoje são tão correntes no mundo da revisão de textos, aquilo estava tudo por ser inventado. Então, o meu trabalho com a Celi Arena, que foi durante 2 anos, foi intensíssimo, e eu trabalhava na casa dela, isso é interessante também, porque então ela morava numa casa grandona, tinha um escritório imenso, era na casa dela, eu almoçava na casa dela, para passar a tarde lá, editando os materiais do sistema anglo de ensino. Acho interessante pensar, né, como essas mega coisas funcionam nesse âmbito desse tipo de trabalho que é pouco compreendido, né, nas suas necessidades, inclusive. Mas, enfim, então acho que a confraria tinha essa cara da formação como uma coisa óbvia do processo, porque também eu vinha desse lugar e eu acho que os colegas que estavam comigo, também professores, aderiram com uma naturalidade enorme, né? Mas veja que a gente não parou de discutir. Será que é assim mesmo que isso tem que ser feito? Será que isso não é uma dedicação? Será que um de nós não deveria ser destacado para formar e tal? O que resultou disso? Bom, grandes amigos para o resto da vida, das pessoas que passaram por esse processo, né? E em alguns momentos a gente conseguiu coisas preciosas, que na universidade a gente chama de grupo de estudos, né? Nós dedicávamos tempo, uma vez por mês, nos melhores momentos, mais vezes por mês,
para ler textos juntos. Porque o que nós tínhamos como descoberta comum, e que depois vai virar um doutorado, né, no meu caso, era assim, cara, esse trabalho com o texto é muito interessante, é muito doido, está longe de ser aquele estereótipo que em muitos ambientes ainda prevalece, de que, entendidos os protocolos, a gente aplica e tudo vai sair bem. Não mesmo, nós estamos falando de língua, a língua é viva, nós estamos falando de línguas, as línguas, né, elas se organizam em textos que, por sua vez, se organizam em gêneros, que, por sua vez, têm a ver com certos campos, uma quantidade de implicações do macro e do micro, né, e no âmbito da confraria, o fato de haver esse funcionamento coletivo suscitava o tempo todo essa reflexão. Eu fui fazer doutorado por causa disso. Eu não teria feito doutorado, eu já tinha feito mestrado, já tinha achado que não era, né, que ser professora universitária não era minha viagem, foi muito bom, etc., era em estudos de literatura, mas eu não tinha no horizonte uma carreira acadêmica, não tinha. Mas foi ficando tão interessante essa conversa no âmbito da confraria de textos, que um dia eu falei, cara, tem um negócio aqui para estudar, preciso estudar esse negócio. Então veja que riqueza de ambiente, né? Mas quero fazer um comentário sobre esses relatos que você disse que tem predominado sobre como é que isso está no ambiente de trabalho hoje. É muito frustrante para mim, como professora, sei que para você também, verificar a perda, porque isso é uma perda de contato, né? Mesmo que você pense assim, então a transferência disso vai, por exemplo, para a universidade. Não vai, porque a universidade não absorve uma demanda do mercado de trabalho imediatamente. A universidade é uma estrutura complexa, ela tem outra temporalidade, né? A constituição da grade de um curso é uma grande batalha, né? Vocês têm no Cefet BH o que eu julgo ser a maior conquista jamais havida. Não é só no Brasil, a gente sabe que é a América Latina, não tem dados precisos, consolidados, mas nas pesquisas que a gente vai fazendo, a gente vê que é uma coisa... E talvez não seja só a América Latina, né, pelas notícias que a gente vai tendo de como isso funciona na Europa de Leste também. Enfim, vocês têm aí uma conquista, e veja, são, assim, eventualmente décadas para você poder constituir uma formação adequada. Então, você não atende uma demanda na universidade que acabou de surgir no mercado. Então, acho interessante pensar que nesse ambiente que você mencionou, pipoquem nesse momento os cursos livres de formação. Né? São muitos, muitíssimos, e é bem recente isso, né? Porque também acho que a demanda por esse tipo de profissional, e por um profissional qualificado, eu também acho que revisor ruim está ficando meio sem trampo, porque tem muito revisor bom em circulação nesse momento, né? Então, me parece importante a gente pensar que a universidade ela é um ambiente que pode atender a isso, mas ela precisa elaborar o atendimento a isso. Então, tem um gap aí, né? Na universidade onde eu trabalho há 10 anos, quando eu cheguei, eu supunha que era isso que eu ia fazer. Que eu ia criar um escritório da linguagem, digamos assim, né? Que era esse o meu know-how, era esse, inclusive, no concurso que eu prestei, era esse o plano de trabalho que eu apresentava, foi sobre esse plano de trabalho que eu fui arguida. O curso que se criou aqui tinha essa demanda, mas veja, até hoje, a disciplina de revisão de textos, ou quaisquer outras oferecidas ligadas a tratamento editorial, a editoração, a estudos da edição, são todas optativas. Sequer eu emplaquei uma disciplina na grade de formação, e isso é uma discussão imensa aqui, né? Estou falando disso desse tamanho porque é um volume enorme. Então, acho interessante que a gente pense o que está acontecendo no mercado de trabalho e que relação a universidade pode estabelecer com esse mercado de trabalho. Eu falei muito, mas acho que eu queria acrescentar uma coisinha ainda sobre isso. Veja a importância do Fórum Nacional do Revisor de Textos, que teve a sua 4ª edição também, né, numa parceria do Cefet de BH com a PUC Minas, né, em Belo Horizonte, e esperamos, né, vai ter a sua próxima edição o ano que vem no Rio Grande do Norte, né, pelo menos foi isso que saiu ali como perspectiva naquela altura, a gente nem imaginava tudo que vinha pela frente, mas tem essa possibilidade, né.
E por que esse fórum eu estou mencionando nesse momento da conversa? Porque ele nasceu se pensando, e a cada edição, todos que dele participamos, fomos discutindo isso e reiterando, ele nasceu para ser um espaço de pesquisa acadêmica e não acadêmica. Né? Então, acho que, enfim, é um momento adverso diante dessa formação, pensando nas coisas que você está falando, mas é um momento para criar esse tipo de espaço em que a gente insiste que essas coisas caminham juntas. Né? Uhum. Você comentou um pouco antes do que suscitou o teu interesse pela pesquisa, né? E claro, você, nesse momento em que você se interessou em voltar para o mundo acadêmico, fazer doutorado, para estudar isso, você tinha muitas possibilidades. Você poderia pensar a revisão de texto, os ofícios correlatos a partir de muitas perspectivas possíveis. Por que a perspectiva que você... claro, é óbvio que quando a gente começa um doutorado, a gente não tem tudo pronto, né? A gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo. A gente descobre no final e olhe lá. Talvez 20, 30 anos depois é que a gente descobre por que fez aquilo, né? Mas queria que nesse momento, 2020, você me contasse por que você tomou as decisões que você tomou em termos de linha de pesquisa, de abordagem. Então, eu gosto de contar essa história porque é aquela sensação boa de ficar velhinha, né? Que você vai dando um toque para as pessoas assim, ó, vai andando que vai fazer sentido. Abraça, né? Inventa. E foi muito assim. Então, eu tinha... Qual era a principal questão na confraria de textos, né, daquele ambiente de discussão, que suscitou um projeto de doutorado, né? É assim que a coisa acontece para mim. A principal questão era, nós tínhamos trabalhos, e eu vou mencionar um que eu acho que é muito emblemático, nós tínhamos trabalhos em que o cara estava doido para contratar a gente estava doido para fazer o trabalho, mas a gente não conseguia definir os termos da contratação. Então, um episódio que eu conto que eu acho que é muito elucidativo numa certa altura, que inclusive entrou para o doutorado, está lá, né, é a edição de um certo volume sobre os 12 trabalhos de Hércules, né, uma pequena coleção para ser paradidático de mitologia helênica, etc. E o que interessa para nós aqui é que a certa altura do entendimento do que era necessário fazer, assim, porque a coleção já estava traduzida e publicada. É uma coleção grega, cuja tradução brasileira se fez a partir da tradução britânica. Não vamos desenvolver esse tema agora, mas só isso já dava pano para manga, né? E esses livros foram editados assim do ponto de vista do projeto gráfico muito bonitinhos, tal. E eles participaram do movimento também muito característico ali do início dos anos 2000, que era a distribuição de livros em redes de cafeterias, por exemplo. Né? Outra coisa que agora é meio mais ou menos... A gente já costumou ver livro até, sei lá, no Graal, na Estrada, etc. Uhum. Mas isso é uma coisa que começou ali no fim dos 90, né? O livro aparecer em farmácia, essas coisas. E esse livro já tinha sido distribuído. Só que ele tinha problemas. E o que esse editor nos dizia? Uma voz autorizadíssima dos estudos helênicos, que inclusive pós-faciava esses livros, falou, recolhe, porque essa tradução não cola, ela não está com cara de português brasileiro. Qual era o nó? Estava mal traduzido? Não é isso, mas ele estava só traduzido. Né? Todo mundo que já traduziu um texto sabe o quanto o tradutor fica colado à língua de partida, por mais que ele tente o tempo todo. Ele próprio pode ser o revisor da sua tradução, mas ele precisa descansar daquilo, se distanciar daquilo, para depois ler aquela tradução bruta e então pensar que cara ela tem na língua em que ela vai circular. Por isso, tanto melhor que não seja o tradutor a fazer esse trabalho, que sejam olhos frescos, olhos novos, que não participaram desse processo intensíssimo que é uma tradução, né? E possa dizer, não se diria assim, se diria assado, né? Porque então tem alguma coisa que é da ordem do tom, que é da ordem, não é só uma questão de correção e tal. Claro, aí você encontra um monte de cálculo, porque o tradutor nem está mais se dando conta de que ele está fazendo cálculo de tradução, né?
tão imerso que ele está na língua de partida e tudo mais. Enfim, nessa reunião, tínhamos esse problema, e como é que contrata? É para fazer o quê? Era uma revisão de textos. Mas aí o editor perguntou assim, mas revisão de textos não é... E aí ele começou a tentar definir o que ele achava que era revisão de textos para dizer, não é bem isso. E só ali apareceram umas 10, 15 definições de revisão de textos, porque no fim, que é um termo que a gente usa muito, né, você acaba chamando de revisão de textos um bocado de etapas e de tarefas muito distintas, né, do trabalho com o texto. Para fechar essa história, em algum momento, alguém da equipe da confraria disse assim, olha, tem uma coisa nesse texto que é, por exemplo, todos os sujeitos pronominais estão marcados. Em português brasileiro, a gente não diz sempre nós vamos, a gente diz vamos. Enfim, por causa do sistema verbal, que já tem a marca de pessoa, né? A gente diz fui, a gente não precisa dizer eu fui. E a pessoa percebeu que estavam sempre marcados. É interessante, foi traduzido do inglês. No inglês é absolutamente obrigatório esse marcador, né? O sistema verbal é muito distinto. E aí o editor disse assim, então vamos tirar, né, esse marcador. E fez assim, plantando o computador. E aí alguém disse, não, não é assim, ele não pode sair de todos os lugares onde ele está. É uma revisão de textos, que precisa ler esse texto e verificar em que lugar seria possível suprimir. Bom, sumiram quase 4 páginas, em termos da massa, né, em termos do número de páginas que havia no arquivo em Word, mas depois de um dia e meio de trabalho, de leitura do livro, porque não era uma operação substituir, né, retirar, cortar, qualquer coisa do tipo. Então, veja esse é o típico caso em que a padronização não existe, né? Quer dizer, tem um trabalho aí que não é simplesmente de aplicar uma regra a todas as ocorrências. Existe um arbítrio aí que é muito mais complexo, né? Raramente é, né, Zé? Se você pensar, tem aquele termo da Krieg Planck que eu adoro, né? Precisa do interpretante razoável. Mesmo na execução de um checklist, precisa de um interpretante razoável, porque a coisa mais interessante da revisão de texto é isso. A hora que você acha que você fechou um padrão, que você está trabalhando com uma coleção grande, então que aquilo vai se repetir, aparece um caso que você fala, o que eu faço com isso? Por isso que eu também acho que é um trabalho coletivo e criativo, né? E de pensamento o tempo todo, porque você sempre topa com aquilo que escapa ao engenho, porque criar também um checklist é um engenho, né? Mas escapa ao engenho já previamente feito, né? Enfim, então, eu acho, assim, eu contei esse caso para dizer, diante de coisas assim, eu falei, cara, o que é revisão de textos? Quando a gente entra profundamente no trabalho com a língua, com essa dimensão linguística dos textos, o que a gente encontra? Coisas desse tipo. Muito bem, tentei, procurei professores na universidade onde eu tinha estudado, né, na graduação e no mestrado, que é a Universidade de São Paulo, vários professores da FEFELESH, 5 precisamente, professores me disseram, isso não é um estudo objeto da linguística. Me sugeriram procurar um professor da ECA, né, da Escola de Comunicações e Artes, e esse professor me disse, é claro que isso é linguística, mas acho que talvez dependa da linguística que é. Você conhece a Unicamp? E aí todo um universo, porque eu inclusive não fiz linguística na graduação, né, Zé? A graduação em linguística é posterior à minha graduação. Eu tive disciplinas de linguística na graduação. Então, eu não conhecia esse universo acadêmico da linguística. E fiz uma disciplina como aluna especial, com a professora Ingeborg Koch, que eu conhecia dos textos de formação lá no Anglo e tal, e que era a grande estruturadora no Brasil disso que se chama linguística textual, né? E achei que era por aí que eu ia. E fiz um projeto em linguística textual, prestei o processo, né, participei do processo seletivo. Na Unicamp, acho que ainda é assim, não era necessário que você definisse um orientador a priori, então passei. E uma coisa que eu achava muito interessante lá, espero que ainda seja assim, você tinha o primeiro ano todo para definir a orientação, o que te permite fazer disciplinas, conhecer professores, os professores conhecerem os alunos. E aí eu fiz uma disciplina de introdução à análise do discurso com o Círio Pocente.
aí aquele meu projeto em linguística textual ganhou uma dimensão, porque eu me ocupava daquelas categorias, né, encapsulamentos, toda aquela coisa de coesão e coerência muito refinada, muito interessante que a linguística textual propõe, e que no final eu incorporei em alguma medida nas minhas análises, mas a dimensão discursiva me permitia incorporar toda essa dimensão macro, institucional, que incide sobre essas microdecisões, né? E quando aí eu vi aquela estrutura teórica, né, aquela possibilidade da relação do macro e do micro, eu falei, é isso, né? Então, a abordagem discursiva foi, de fato, uma descoberta da potência institucional das decisões, às vezes, sobre uma vírgula, e eu não estou fazendo caricatura, às vezes é disso que se trata. Bom, tem sempre o livro do Saramago para nos dizer que pode se tratar de uma vírgula mesmo, né? Enfim, então a abordagem discursiva ela é uma descoberta daquilo que é capaz de abarcar o que a minha vivência empírica entendia como necessário para explicar o fenômeno da revisão, né? Isso é interessante, esse percurso que você está marcando, que tem aí a linguística textual no meio, porque hoje talvez possa parecer óbvio, né, com a massa de coisas que a gente tem produzido coletivamente no Brasil, de que o discurso é um lugar teórico interessante para pensar a revisão de textos. Mas isso provavelmente no momento em que você começou não era tão evidente, porque pelo menos do que eu conheço assim, né, da produção da análise do discurso de linha francesa, o objeto de análise ele é concebido como algo que já está pronto, né, que está no mundo e que, sei lá, como isso aconteceu, não importa, o que importa é o que se produziu no final, né? Então, essa sua entrada na revisão de textos pela análise do discurso supõe também um incômodo, né, de introduzir um certo incômodo nesse campo de estudos. Produz, e aí nós vamos sendo paratópicos nesta vida, né? A minha carreira, se a gente for usar esse termo, né, que é característico do tipo de trabalho que a gente faz na academia, ela é muito paratópica, porque, de fato, eu acho que eu nunca cheguei a ter pleno pertencimento às comunidades de analistas do discurso, né? Eu frequento, eu participo, eu estou em grupos, mas quem me lê para valer e discute comigo e demanda que meu pensamento siga e tal, não são os meus colegas analistas do discurso. Em geral, não são. Se são, não é porque eles são analistas do discurso, é porque eles estão interessados nisso de que você falava, nos processos. Eu penso que a análise do discurso chegou para mim naquela altura em que porque eu também fui fazer doutorado com como disse a FAPESP ao me negar a bolsa naquela altura, com idade avançada. Eu tinha 32 anos, né? Então eu tinha uma idade avançada, eu não recebi bolsa por isso, né? E que é um parecer que está guardadinho na gaveta, porque eu tenho vontade de discuti-lo ainda em algum momento, mas eu já tinha, então, uma história, uma trajetória, um certo amadurecimento do problema nessa dimensão empírica do mundo do trabalho. Então, de fato, eu já tinha um objeto de estudo, mas eu não sabia direito ainda que aquilo era um objeto. Eu precisei da metalinguagem acadêmica para olhar para aquilo e chamar de objeto. Então, me interessava que a teoria me ajudasse a explicar um objeto delimitado numa experiência empírica, né? E eu tive muitas boas sortes pelo caminho, né? Por exemplo, então, quando eu procuro um orientador, ele está aberto a esse entendimento de que eu vou pensar discursivamente sobre um objeto nada típico da disciplina análise do discurso. Então, claro que isso teve a ver. Penso eu que o fato de eu ter tido uma negativa da agência de fomento também foi muito bom, na medida em que não havia do outro lado um parecerista. Claro, podia não ser isso, mas a chance era muito grande de haver do outro lado um parecerista bastante analista do discurso, bastante assentado
né, no funcionamento da disciplina, muito cioso de manter, né, ainda mais a agência de fomento, os projetos são mais fechadinhos, mais quadradinhos, você tem que atender mais objetivamente, estritamente a certos, né, funcionamentos. Talvez o meu doutorado tivesse perdido nesse sentido da explicação de um processo, da delimitação de um objeto não típico, se eu tivesse que responder sistematicamente a um parecerista, analista do discurso estrito, né? Então, pensando hoje, acho que foi muito interessante a liberdade com que eu trabalhei na interlocução com esse orientador. Agora, devo dizer que o tempo todo, quando me perguntavam, aquela pergunta fatal dos corredores, das festinhas e tal, o que você estuda? Eu falava assim, autoria. Porque aí era tranquilo, era apaziguado, era interessante, as pessoas... Aí quem estava interessado mesmo, você começava, então... Só que eu tenho um método de estudo da autoria inusual. Eu olho a revisão de textos para pensar o que é o autor. Tanto que a tese se chamou, afinal, né, Ritos Genéticos Editoriais, não lembro agora se tem questões de autoria e práticas de textualização, né? Quando a tese virou livro, deu uma limpadinha. Autoria e textualização. Autoria e textualização. O que, de fato, é o que se encontra lá, né? Mas o que é interessante também, né, Zé? As rubricas editoriais. O livro demorou, acho que uns 5, 6 anos para circular entre revisores de textos. Porque ele se chama, então, Ritos Genéticos Editoriais, Autoria e Textualização, e está catalogado na comunicação, não na linguística. Né? Ele foi financiado pela FAPESP, saiu uma primeira edição pela Ana Blume, eu não tive acesso nenhum à definição desse objeto editorial, né? E só dei uma trabalhada no texto, mas fora isso, a constituição do objeto editorial me escapou completamente, e os revisores de textos custaram muito a encontrar esse livro, espontaneamente, né? Porque por indicação isso sempre foi acontecendo, porque não tinha esse marcador, né, no objeto editorial. Então, também é uma história interessante isso. Mostra essa paratopia, né? E desculpa, eu achei legal você falar isso, porque realmente me parece que hoje é relativamente tranquilo falar em abordagem discursiva da revisão de textos, né? E talvez seja também mais comum, no âmbito da análise do discurso, um trabalho que pensa processos. No Comunica, você sabe muito bem, né? Os trabalhos todos têm contado processos. Não necessariamente de revisão de textos, mas sempre processos de composição de um objeto editorial, né? Mas acho que outros grupos também começam já a pensar discursivamente sobre processos e não só sobre produtos. E o que eu acho interessante do teu trabalho, eu não diria que isso é da análise do discurso, eu acho que isso é da abordagem discursiva que você faz desse objeto, que é que ela permite integrar outras perspectivas teóricas também, né? Não é uma abordagem discursiva excludente, no sentido de que aquele objeto só pode ser estudado sob o viés da análise do discurso. Isso eu acabei me tornando um pouco chato na insistência de dizer para os alunos o seguinte, olha, talvez esse problema da revisão de texto você não resolve com a análise do discurso, você resolve com alguma coisa que vem da linguística textual, que te dá muitas ferramentas também para pensar quando você está num texto e pensa, isso está esquisito. Por que está esquisito? Da onde vem essa sensação de esquisito? Né? As discussões que os sociolinguistas têm feito também, né? Que a gente precisa incorporar não só para a análise da revisão de texto como objeto de estudo, mas também como prática. Né? Quer dizer, isso também um pouco para desconstruir essa ideia que a gente já sabe que está em vias de desconstrução, do revisor como um cara bitolado, que é revisor porque sabe gramática, porque domina a regra, claramente do que a gente vem acumulando de conhecimento sobre isso. Não é disso que se trata apenas, mas também esses outros saberes que a gente vai incorporando nas nossas análises e que para o revisor em formação é importante ter, pelo menos no horizonte, assim, né, de trabalho. Zé, o revisor é um pensador. Eu acho que a hora que você imagina o revisor como um aplicador de protocolo, o engano é de base, é de partida, né?
Então, se ele é um pensador, e ele é um pensador sobre os textos dos outros, pensando que ele ajuda esse autor a pensar sobre seu texto para que outros futuros o recebam mais adequadamente, mais fluentemente, e também não é óbvio o que se pretende lá, porque depende do tipo de texto. Então, essa ideia da formação, e voltando até no que a gente tinha conversado sobre a confraria, né, essa ideia da formação, do espaço de pensamento, de pensação até, porque também não é um pensamento que tem que ser o tempo todo sistemático, pensando numa disciplina, por exemplo, numa grade de graduação. Por definição, a disciplina na grade de graduação, ela tem o objetivo, o princípio de sistematizar, né, de oferecer fontes de consulta, etc. e tal. Isso é muito formador, é muito importante. Mas é muito importante que a isso se agreguem espaços de experimentação do revisar. Porque aí sim isso volta para a disciplina, para a sala de aula, ou para depois dela, ou para os grupos de estudos que decorrem dela, etc. e tal, os casos vivos, os acontecimentos mesmo, em que é preciso tomar uma decisão. O que você vai fazer aqui onde está estranho? E eu achei legal você logo falar de estar estranho, porque na maior parte das vezes não se trata mesmo de corrigir, embora isso sempre esteja implicado, né? Se é um erro, que erro? Pô, ali onde tinha que ter uma crase não tem. Tá bom, não tem dúvida sobre isso, né? É a língua, é o padrão que vigora, etc e tal. Beleza. Mas raramente essas são as questões, né? Raramente essas são as questões, em quaisquer tipos de materiais, né? E mesmo essa ideia da correção, às vezes ali, que é o que tem muito, que eu acabei compilando no doutorado, um conjunto grande de materiais, né? E eu procurei mostrar isso. Às vezes é uma discussão sobre maiúscula e minúscula, que as pessoas acham assim, faz, melhor, mais bonito. Não, tem um caso que está lá no Ritos Genéticos Editoriais que muda tudo, que é um conceito da física, que o revisor desconhecia. Então também essa postura do revisor, de já não ir mandando uma caixa alta ou uma caixa baixa, ali onde ele está estranhando e acha que pode haver uma discussão, no caso que eu apresento lá, de fato havia. Né? Tem uma conversa da revisora com a autora, em que a autora está justamente explicando que é um conceito da física quântica. Então é muito interessante pensar que o revisor ele precisa conhecer, e o conhecer o máximo de coisas que ele puder conhecer, porque ele vai trafegar o tempo todo sobre isso, né? Textos que são feitos de língua. É um material muito vivo e movente, né? Uhum. Lu, apareceu também muito nas conversas que eu tive até o momento, da importância desse diálogo entre o profissional do texto e a pessoa que responde pela autoria daquele texto. Mas até esse momento a gente vem falando muito da importância desse diálogo para o revisor, né? Assim, preciso tirar uma dúvida, não sei muito bem se essa é a melhor decisão que eu posso tomar. Melhor consultar o autor para ver o que ele tem a dizer. Você concorda comigo que o teu trabalho traz também a perspectiva oposta da importância desse diálogo para o autor? Porque me parece que o que você mostra no teu trabalho é também que a autoria, a assunção da autoria, né, a identificação como autor, tem aí um papel pedagógico do profissional do texto, você diria isso? Total. Nos bastidores da confraria tinha uma coisa que era falar assim, pedagogia do cliente. Frequentemente o cliente era um autor ou era um editor administrando, né, fazendo a mediação, digamos assim. Então a gente falava assim, momento, essa reunião vai ser o quê? Qual é a pauta da reunião? Pedagogia do cliente, né? Vocês faziam reunião pedagógica como bons professores que são. Porque a gente percebia isso, né? O fato de ser tão parco o entendimento do que é a revisão de textos, entre linguistas, inclusive, podemos falar disso depois, ali, né? Como é que é na academia, essa formação, etc. Mas, enfim, as pessoas entendem tão pouco do que está acontecendo ali, e, na minha opinião, não é só opinião, acho que as pesquisas mostram isso, não só as minhas, né? Esse entendimento tem a ver também com as pessoas não terem ideia do que é uma língua, né? Então, não entender o que é revisão de textos está totalmente atrelada a não entender direito o que é uma língua, né? Isso gera problemas enormes. Veja, o caso que eu contei
dos 12 trabalhos de Hércules. O editor não sabia nem formular a demanda, reconhecia a necessidade daquilo, né? Aliás, o final da história é feliz. O trabalho foi feito, os livros vendem até hoje e já tem quase 20 anos, né? Até bem uns 15, mas enfim. Então, me parece que a minha estratégia durante o doutorado, que foi pensar o que ia acontecendo com o autor, resultou nisso, assim, né? Eu fui parar num lugar, e eu acho que eu sou, no meu campo de atuação, eu acho que eu sou mais conhecida por estudar a autoria. Acho que as pessoas, quando me chamam para falar, essa coisa que eu estou estudando muito agora dos objetos digitais, a pegada que passa pela autoria é o motivo, né, de me convidarem para estar em diversas situações de trabalho. Mas, enfim, eu acho que o que foi acontecendo é que eu fui dando um nome para aquilo que era angústia empírica de partida, que era como que a gente contrata, como é que a gente explica para o cara que não está entendendo nada o que vai acontecer no texto dele. Então, por exemplo, uma coisa que não era nem um pouco comum e que cada vez mais é, e que eu, por exemplo, faço questão, quando eu estou dando aula na universidade, de dizer, precisa disso. Às vezes eu faço 2 ou 3 aulas de orçamento, e tem colega que fica assim, orçamento? Pois é, fazer um orçamento implica toda essa reflexão. E a gente descobriu na confraria naquela altura, o que agora me parece mais comum, que era, vamos mandar uma amostra do trabalho? E isso é uma pedagogia. Assim, vamos mostrar para o cara o que a gente está chamando disso, desse nome que a gente pôs aqui no orçamento, e por que custa o que custa. Então, por exemplo, a ideia de que uma lauda é uma relação de massa de texto com o tempo que ele demanda. Isso é sofisticado, isso não é evidente, né? Então, de fato, essa pedagogia do autor me parece muito importante. Quero mencionar 2 coisas que têm a ver com isso. Uma, quando eu cheguei aqui, de novo, pensando, né, 10 anos atrás, a Secretaria de Ensino à Distância da Universidade Federal de São Carlos já era muito consolidada como um dos polos importantíssimos de um sistema que tinha se instituído no país, né, de uma educação à distância de qualidade. Não estou falando dessa coisa também que está rolando agora, não, né, estou falando de ensino à distância pensado como tal, né. E havia uma demanda por formação dos editores de texto desses materiais, né? Sobretudo porque a demanda por acessibilidade punha problemas do tipo, eles queriam transpor gráficos, tabelas, itens e tal para áudio, de materiais que já estavam publicados no impresso. Não é nada óbvio, né? O que eu faço com a cartografia e tal? Então, eles tinham esse problema, e aí, numa conversa com um grupo de professores de que eu fazia parte, né, no meu departamento, eu levantei uma série de questões, e aí logo eles entenderam que tinha ali uma expertise, e que então eu me sentisse à vontade para propor que outros cursos eu imaginava importantes para a boa consecução desse projeto. E um dos que eu propus foi um curso de formação de autores, que foi muito elogiado no primeiro impacto pela equipe que solicitava, né, ideias e tal, jamais foi implantado, foi muito mal visto pelos autores que participariam do processo e por colegas meus de departamento, que entendiam ali. Eu cheguei a ouvir coisas do tipo assim, que soberba, né? Que é um dado importante, não sei se você vai querer falar disso, da vida do revisor de textos. Nesse diálogo com o autor, não raro, alguém está achando alguém soberbo, né? Tem um embate aí. Mas deixa eu só acrescentar um segundo ponto, ainda tentando te, né, responder a questão que você pôs. Me impressiona muito nesse processo a crescente dificultação dessa conversa, e agora eu já estou falando como pesquisadora, porque estou falando de uma coisa que eu localizaria como pesquisadora nos últimos 7, 8 anos, que é o advento do pacote de revisão do Word. Bem mais recentemente, a revisão em PDF também merece considerações, ela é mais problemática ainda, na minha opinião, porque restringe a possibilidade justamente do diálogo, né, das marcações de diálogo. Mas o que eu percebo é, aquele pacote do Word, além dele bugar o arquivo, porque ele carrega, etc. e tal,
tira a formatação, ele tem problemas técnicos importantes, né? Ele transformou essa conversa do revisor com o autor, ou com aquele que está respondendo pelo autor, porque também tem muitos mediadores, né, dependendo do projeto, ele polui. E ele polui com uma cara, e aí sim, às vezes parece soberbo, violento. Ele risca de vermelho, ele põe a caixinha do lado, ele fala que excluiu. Ali onde havia, né, onde se poderia marcar um work in progress, né, uma conversa sobre o texto, o que o cara recebe é um documento que corrigiu o texto. E não... Tem uma semântica autoritária na ferramenta, né? Tem uma semântica autoritária na ferramenta que faz parte de um sistema que tem uma semântica autoritária, né? Você cometeu uma ação ilegal, o sistema será fechado. Coisas desse tipo que o Windows faz. E isso eu acho um problema, porque o Windows basicamente se institui, esse conjunto de ferramentas se instituiu como óbvio. E eu trabalhei num mundo anterior a ele. E eu vejo que isso altera, entre outras coisas, claro que altera o próprio trabalho do revisor, então, mas altera, entre outras coisas, essa relação tão necessária do autor com o revisor, do revisor com o autor, né? É uma grande conversa que tem que acontecer, sempre. Achei ótimo que você entrou nesse ponto, porque eu sinto que, às vezes, a dificuldade do revisor iniciante ou do revisor em formação de fazer, né, de botar a mão na massa, tem a ver com as experiências dele com essa ferramenta, né, de se sentir num lugar autoritário, de não sei como dizer isso, né, e também o teu trabalho de pesquisa mostra de uma maneira muito bacana os exemplos que a gente encontra no seu livro, que é de que uma parte da eficácia, talvez, do trabalho do revisor tem a ver não necessariamente com o que ele está fazendo no texto, mas com o tom, o modo como ele se dirige a esse outro, né? E eu tenho insistido muito nisso já há algum tempo, e acho que agora com a pandemia a gente precisa continuar insistindo, que na comunicação não violenta, né? E de como essa mediação das tecnologias às vezes torna os diálogos muito truncados, né? Uma coisa interessante, assim, que é a distância quilométrica entre dizer estou mudando porque está ruim essa frase e dizer que tal se a gente trocar isso aqui por isso aqui, né? Isso também pode ser objeto de análise e de autorreflexão, né, do revisor, do modo como ele atua, né? Não é simplesmente se formar para mexer no texto, é também se formar para dialogar. Bom, eu só acho que a gente tem salvação como humanidade se isso estiver na base de tudo, né? Uma das coisas que me encantou quando eu descobri a perspectiva discursiva, e nós dois temos um texto de que eu gosto muitíssimo, em que a gente trata exatamente desse ponto, foi justamente quando eu descobri que o que estava acontecendo, que o que acontece num bom trabalho de revisão, e aí nós estamos considerando aqui revisão, estamos usando um termo bem guarda-chuva, né? Não estamos pensando só o que é a revisão estrito sensu final, nós estamos usando o termo guarda-chuva. O que acontece num trabalho de revisão é um exercício de alteridade dos mais profundos. Mesmo quando não chega a haver um contato direto, por telefone, por e-mail, em copresença entre autor e revisor, né? Mesmo que haja um mediador que pega o trabalho do revisor, a gente nunca sabe direito o que faz, e manda para o autor, e aqui dá muita discussão também o que acontece nesse momento, né? Mesmo aí, eu acho que a atitude vou dizer, do bom revisor, por falta de uma expressão melhor, é essa, é uma atitude de diálogo. Se não é essa a atitude de início dele diante de qualquer texto, não vai ser bom. Alguma coisa não vai funcionar bem. Porque eu acho que está ferindo um princípio da atividade, né? E é isso que é tão interessante do ponto de vista da autoria. E talvez não, acho que foi isso que impediu a implantação do curso de formação de autores aqui, né? Frequentemente, os autores não se imaginam como interlocutores.
nem dos seus leitores futuros. É muito doido isso. Não é evidente. Quando você fala isso para muitos autores experimentados até, isso inclusive aconteceu na minha defesa, né, de tese, de uma das professoras ter dito, né, é engraçadinho, mas acho que vale a pena contar, uma pessoa importantíssima na linguística, professora Beth Bright, que naquela altura tinha décadas de experiências editoriais variadas, né? Quando chegou na arguição dela, ela disse assim: se a arguição tivesse um título, a minha se chamaria A Gente Nunca Se Sabe. Porque justamente o que ela tinha para me dizer naquela altura, e isso é uma alegria para quem está ali defendendo o trabalho, é que ela viu explicitadas, reveladas, explicadas coisas que ela praticou, que ela sentiu, que ela sofreu, sem se dar conta de que era nesse lugar que ela estava, de uma interlocutora, como editora de textos, organizadora de livros e autora também, né? Ela tem uma vasta obra. Então, uma autora também a receber intervenções no seu texto, etc. e tal. Ela, ali naquela altura, sendo, né, a pessoa que é no campo, não tinha se dado conta da dimensão dessa experiência de uma alteridade fortíssima, né? Então, assim, o que eu acho que eu gostaria de sublinhar, que você dá a oportunidade da gente sublinhar, é essa atitude, ela é importante, mas também as ferramentas de trabalho têm que se coadunar, têm que se harmonizar com essa atitude. Então, eu disse isso no último fórum, né, que foi em Belo Horizonte. Eu sonho com uma próxima etapa desse mundo da revisão de textos, em que nós, os revisores de textos, desenvolvamos as ferramentas adequadas para o que de fato fazemos, né? Porque a técnica não é neutra, nenhuma é, né? E a gente não pode aceitar de plano que então assim é e é assim que eu preciso aprender a trabalhar. Agora, é muito difícil, às vezes eu falo isso, e se eu tenho a oportunidade de estar com um trabalho mais tranquilo, com mais tempo, né, em sala de aula, todo mundo mais ou menos vai achando isso, vai sacando, mas começa a dizer assim: tentei fazer de outro modo num trabalho que eu peguei, mas o editor recusou. Mas o autor não me entendeu como autoridade porque eu não estava usando as ferramentas que já colaram no imaginário do tratamento editorial de textos, né? Como se fosse óbvio que você tivesse que usar as ferramentas de revisão do Word ou agora também do PDF do Adobe para fazer a revisão. Em algumas editoras, efetivamente, não se aceita que seja de outro modo, né? E essa eu acho uma batalha epistemológica importantíssima, e a pesquisa, então, tem sua função social posta aí, né? E ela não está descolada justamente do alimento que as práticas no mercado de trabalho vão dando para que se desenvolva essa epistemologia. Então, eu acho que a teoria precisa subsidiar o desenvolvimento de instrumentos técnicos adequados para o exercício do trabalho, né? Isso me parece a próxima etapa, assim, é a luta do momento. Muito interessante. No atual estado de coisas em que essa ferramenta se impõe, existem algumas estratégias, né, às quais a gente recorre para, enfim, minimizar o dano que esse dado traz. E uma das coisas que eu tenho insistido bastante é na importância do relatório de revisão, né, que essa interlocução aconteça fora do arquivo, né, então de que exista um lugar, que pode ser um e-mail, pode ser um documento, em que o revisor diga, olha, o que guiou o meu trabalho foi isso, né? Que tem uma coisa de sentido global do trabalho também, porque o que acontece no Word é de que o trabalho do revisor aparece como um monte de coisa picada, né? E não é imediato. Na cabeça do revisor, é claro que ele sabe quais são os princípios que guiaram as suas intervenções, mas isso, para quem recebe do outro lado, talvez não seja tão explícito a partir desse documento do Word, né? Então, é importante que a gente, como profissional do texto, se esforce para mostrar para o outro também, né? E é um exercício difícil porque você se expõe, né? Você expõe aquilo que você conhece, você expõe aquilo que você não conhece também, mas esse exercício precisa ser feito, né?
Mas olha que coisa linda que você está falando. Olha o lugar da cumplicidade que pode acontecer entre revisor e autor, porque o autor está exposto quando alguém revisa seu texto. Então, na verdade, você pode justamente encontrar, eu estou pensando num texto do Byung-Chul Han, Uma Pequena Viagem para Desenvolvimentos Futuros, do Byung-Chul Han, em que ele fala da agonia do Eros, né? Não vou desenvolver todo o conceito agora, mas basicamente qual é o problema da agonia do Eros? O elemento erótico é essa disposição de encontro com o que é outro, com o que não é mais de mim mesmo, e que eu não sei direito onde vai me levar. Isso é o erótico, né? E ele está falando da atual circunstância, de como a arquitetura da rede está e tal, e vai falar na agonia do Eros, para definir essa epidemia de depressões e ansiedades que temos vivido. Nesse sentido, é que eu acho que a revisão de textos, por definição, é um exercício erótico, né? E aí você precisa que o outro também venha com essa disposição para que seja um encontro produtivo, feliz. De novo, há dados no Ritos Genéticos Editoriais em que isso aparece de um jeito muito lindo. Aliás, esse dado que está atrás de você é muito interessante, porque justamente a revisora de textos acha que a autora fez menção a um certo filme do Buñuel, num livro de física quântica, mas que precisa explicitar, então, essa relação, porque a revisora entende que o público base desse livro de física quântica não necessariamente vai acessar essa brincadeira que a autora faz com o filme do Buñuel. E aí, nas notas que aparecem, né, houve autorização da autora, né, para o uso desses registros. Então, no que se pode ler lá, a autora está falando, nossa, que legal, você achou uma correlação ótima, é isso mesmo. E saiu publicado na formulação sugerida pela revisora, né? Que viu ali uma correlação que a autora não tinha visto, mas que então ela acha interessante e passa a incorporar. Eu acho que é um exemplo ótimo do encontro erótico, né, de que eu estou falando. E os textos ganham com isso, e os leitores futuros desse texto ganham com isso. Agora, o que você falou do relatório é importantíssimo, porque tem a ver com aquela pedagogia do autor, tem a ver com, em termos profissionais mesmo, com uma proteção do revisor de textos para quaisquer futuras pendengas que surjam, ou morais, ou jurídicas, ou contábeis, porque há de todas elas, porque no mundo do trabalho há delas, né? Então, ele tem um estatuto duplo muito interessante, esse relatório. Porque, então, ele tem essa função de proteção do entendimento do contrato, e junto com isso, por tabela, então, essa pedagogia do autor, que passa a entender na amostra do orçamento e no relatório que vai, o que era para ser feito e o que foi feito, com que critérios, etc. e tal. Então, qualquer disputa se dará sobre território definido. Esse relatório tem essa dimensão, mas ele também é um jeito muito interessante de o revisor constituir a sua autoridade, que é importante, porque de partida nós temos também, né, faz parte dos imaginários prevalecentes, que o autor é mais importante que o revisor, que o autor, eventualmente, dependendo do projeto, o autor é um deus, e o revisor de texto é um carinha que estava passando ali do lado, né, assim, estou caricaturando, mas para falar de extremos que fazem parte de uma graduação que não é uma reta, não, que é assim, né. Há revisores que ficam tão famosos e constroem uma reputação tão, assim, sólida, que daria para colocar na altura de grandes autores, né? Assim, digo, na dinâmica do mercado editorial. Mas, de saída, sobretudo um revisor jovem que está começando, não é infrequente que ele sofra, sei lá, às vezes até, assim, desrespeitos, né? Porque o próprio ofício, que não é compreendido, etc. e tal, não está cenografado, né? Não está registrado visualmente no trabalho como construção de um lugar de autoridade. Então, esse relatório também é a mostração de um saber organizado, sistemático, e que pode ter o tom simpático,
né, etc. Sobre isso, eu gostaria de fazer uma observação que tem a ver com o comecinho do que você falou agora, que é essa questão do tom, né? No fim das contas, isso é tão importante que isso nos vai levar ao que, no Ritos Genéticos Editoriais, eu trabalhei a partir da perspectiva do ethos discursivo, né? Que é um modo de responder a velha e boa questão que sempre aparece. Mas quanto um revisor pode mexer num texto? E assim, efetivamente, esse é um dos problemas da ferramenta que a gente comentava. Porque, às vezes, você nem mexeu muito, mas ela é tão poluída que aparece de modo autoritário, agressivo, violento. Parece que você trucidou o texto, né? Parece que você trucidou o texto. Só que você fez, sei lá, numa página, 20 pequeníssimas manobras, mas tudo aquilo vira risco, caixinha, cor, né? Enfim, me perdi, o que eu ia falar? Do tom, do ethos. Do tom do ethos. Então, a resposta para o quanto um revisor de textos pode mexer num texto é assim, isso não se mede. Não é quanto mexe no texto, é como mexe no texto. E isso é crucial, é como mexe no texto. E aí a inadequação da ferramenta está dada, o que torna o relatório, neste momento em que é esta a ferramenta predominante, absolutamente imprescindível. E vou acrescentar um dado. Neste momento, a pandemia é como uma exacerbação do que eu estou chamando de neste momento, né? Uma coisa mais ampla, em que há uma tendência a muitas profissões, né, muitos trabalhos intelectuais e de revisão, evidentemente, né? Não tenho dados consolidados, mas de tudo isso ficar cada vez mais remotamente feito, né? Eu tenho, por exemplo, ex-alunas que trabalham há anos com editoras de Curitiba, sem jamais ter pisado em Curitiba na sua vida, né? Isso é impensável, por exemplo, quando eu comecei, porque sempre tinha a revisão final, que era a batida de emendas que você ia fazer lá, junto com o diagramador. Sim. Eventualmente junto com o diagramador. Não, ó, aqui, ó, né? Porque é muito interessante. Se perdeu esse momento, e eu acho que se perderam algumas coisas de qualidade também com a perda desse momento. Mas não estou querendo ser saudosista, não. Só estou dizendo que no momento em que há uma tendência evidente do trabalho sem a copresença, em nenhum momento de copresença, esse relatório é também o lugar em que essa pessoa, que é o trabalhador revisor de textos, vai aparecer. Então, ele é muito importante, muito, muito. Ele aparece como uma unidade, né? Ele aparece como uma pessoa que, olha, ele escreve, ele argumenta, ele tem um projeto, né? Ele tem um... E acho que é uma ferramenta de autoformação também do revisor, no sentido de que quando ele se obriga a explicitar critérios, parâmetros, dificuldades, ele também se dá conta de, afinal, como ele está fazendo e como ele poderia fazer diferente, né? E é isso que estimula a pesquisa permanente, né? É aí que faz sentido ir consultar uma gramática normativa. É aí que faz sentido ir consultar, eventualmente, aqueles manuais que a maioria dos revisores iniciantes adoram, né, que são tão inadequados. Depois você vai ver aqueles manuais de estilo dos jornais, que são feitos por uma aplicação tão específica daqueles jornais, e que são tão típicos dos anos 90, etc. Mas quando você tem uma dúvida, quaisquer materiais que você vai consultar, na verdade, vão alimentar a sua reflexão para a sua decisão autônoma sobre como proceder, né, diante daquele problema que apareceu. O relatório e é uma coisa, então, por que a pesquisa sobre revisão de textos precisa estar abraçado o tempo todo com o trabalho? Imagina o que esses relatórios fornecem de material para pesquisa, né? Os pareceres mostram isso já, né? Você sabe porque você tem uma orientanda que trabalha com os pareceres. Claro, não é o mesmo tipo de documento, mas tem uma função análoga, né? Assim, de dizer o que foi essa leitura e quais foram os critérios e, né? São os documentos de circulação restrita, né? É muito interessante pensar por que é restrita e tudo mais, né? Essa Constituição, mas são um lugar do encontro, né? Do revisor com aquele que responde pelo texto. Se eu não quiser pensar no autor diretamente, porque também há vários tipos de autores, né? Isso varia efetivamente no trabalho de revisão. Às vezes o autor é uma empresa. Sei lá, estou pensando uma coisa que eu fiz há alguns anos da minha vida.
rótulos para bebidas da Chandon. Aliás, tem um que até hoje a crase está errada, você acredita? Sei lá quanto tempo tem isso, muito mais de década. Olhei outro dia no supermercado, os caras até hoje não tiraram aquela crase que eu pedi para tirar antes do uma, tá? A uma, né? Enfim, mas veja, não está assinado ali que fui eu que fiz aquele trabalho. Mas olha a minha relação com o trabalho, né? Falei, poxa, eu fiz isso, aí o diagramador lá no final meteu uma crase que ele achou que estava sem, e esse rótulo ficou no mundo assim para sempre. Mas para dizer o seguinte, então é um tipo de autor que é diferente de pensar, né, o autor de um poema, o autor de um romance, o autor de um paper, o autor de um artigo das humanidades, enfim, varia. E é por isso, nós voltamos sempre para o mesmo ponto, né? Como é que o revisor tem que ser um cara aberto, interessado, com o corpo capaz de, né, trafegar por muitas águas diferentes. E é isso que torna, inclusive, o ofício interessantíssimo, né? Você está o tempo todo, você não para de aprender, e de aprender nesse sentido que você está falando também agora, né? Também aprender a se pôr nesse lugar, o que é uma forma de delimitar o próprio lugar, né? Tem uma hipótese que eu estou traçando aqui com base nessa nossa conversa, que não é de agora, né? Que é uma conversa bem comprida, e que tem muito a ver com esses textos que circulam muito, né? O texto do Marcos Banho sobre o revisor, o texto do Rubem Alves sobre o revisor, que são textos muito contundentes, muito incômodos, né? Para quem trabalha na área, para quem tem pesquisado, como é nosso caso, porque traçam ou desenham um certo revisor que é ou muito autoritário, ou muito normativista, ou muito tapado. Fico me perguntando se esses estereótipos que circulam a respeito dessa figura não tem a ver com todas essas questões que a gente está levantando aqui, né? Em algum momento, esse autor lidou com uma situação de trabalho com o revisor em que algum desses elementos faltou. Esse diálogo, esse relatório, essa comunicação não violenta, como eu estou chamando aqui, né? Esse exercício, você falou desse encontro erótico, né? Alguma coisa faltou nesse encontro para que ele fosse erótico de fato, né? Alguma coisa não colou ali, né? Bom, esses textos são complicados, né? E, sobretudo esses que você cita, vêm de autoridades, digamos assim, em áreas ligadas à língua, ou ao exercício da língua, ou à distribuição de textos, e eles circulam em ambientes de altíssima potência dispersora, né? Então, são posts, são colunas em revistas não periódicos científicos, né? E, bom, depois do advento do Facebook, vão para o Facebook, nesses dois casos que você mencionou nominalmente, é exatamente o que acontece, e aí explode um rumor público que alimenta um imaginário que vinha sendo combatido, ressignificado, refeito, um monte de possibilidades que a gente tem para colocar na roda. Mas eu acho, infelizmente, que ele encontra reverberação em práticas de muitos revisores também, né? Não é infrequente, já aconteceu com a gente junto, inclusive em congresso, que a gente ouça de revisores o entendimento que eles têm da sua atividade marcado por né, por esse apreço pela língua portuguesa, né, como se o apreço fosse zelar para que ela seja o que ela não é, que ela seja estática, enfim, né. Isso também aparece. Agora, acho que a sua hipótese é importante e arriscaria dizer, como pesquisadora daí, né, que se a gente for a campo, a gente vai encontrar muitas confirmações dela. Eu acho que esse é o que mais acontece mesmo. São problemas com a ferramenta, são problemas com os processos dentro das casas editoriais, ou das outras coisas que não são casas editoriais. Tem gente que sempre pensa, editora, né, editar texto, não. A gente tem um monte de coisa. Eu tenho uma aluna que trabalha em hospital, setor de comunicação de hospital. O que ela faz? Produz um monte de objetos editoriais, que não são da comunicação corriqueira, né?
Então, a edição de materiais, por isso que a gente tem gostado muito do termo objetos editoriais, né? A edição de objetos editoriais, ela está em muitos lugares que não são só casas editoras, mas mesmo em casas editoras, algumas grandes e estruturadas, essa confusão no meio do caminho, então, nós sabemos, eu e você, por prática, inclusive, que, de repente, você está trabalhando numa editora cujo manual te exige que você faça, né, uma certa correção que você, como revisor de textos, não faria. Mas você, revisor de textos, é também trabalhador daquela casa editorial, ou prestador de serviços para aquela casa editorial. Então, a decisão que você tem para tomar, olha aí a dimensão discursiva que interessante, né? A decisão que você tem para tomar não é exatamente em relação à língua, nunca deixa de ser, porque este é o material que será afetado pela decisão. Mas um monte de outros discursos, de outras coerções estão vindo de outros lugares, e você tem que tomar uma decisão que, dependendo do sistema de funcionamento do processo editorial, você não vai poder, você não tem como comunicar ao autor. Posso contar uma coisinha sobre isso, um caso? Claro, sim, sim. Já como professora, professora na universidade, editando um livro de um grupo de pesquisa que deu origem, inclusive, ao centro de pesquisa que tem hoje na Unicamp, que é o FESTA, né, de que eu ainda participo, nós, então, reunimos, puxa, não lembro quantos textos são muitos textos num livro, desses que têm a felicidade de permanecer, né, como livro acadêmico ele vai permanecendo, que é justamente um livro sobre etos discursivo, né? E nesse livro, além dos membros do grupo, houve convite para colegas, enfim, de alguns dos membros e tal, participarem discutindo um tema que então era novíssimo naquela altura, que era o etos discursivo. E um dos autores, uma pessoa consagradíssima no campo da linguística naquela altura, se enfureceu. Bom, começa aqui, como organizadoras do livro, isso é um dado importante, nós éramos professoras organizadoras de um livro, de um grupo de estudos, mas a editora, embora importante, estruturada na área, deixava na nossa mão o estabelecimento das versões finais. Obviamente, nós não ganhamos nada para isso, não fomos remuneradas, e ninguém falou que a gente revisou os textos, e isso não está nos créditos. Mas o que nós fizemos foi isso, né? E nós tínhamos de fazer isso com base no manual da editora. E uma das coisas que eles exigiam agora eu não me lembro mais se era ter vírgula antes do etc. ou não ter vírgula antes do etc. Era uma dessas coisas. Bom, quem é revisor de texto sabe que isso sempre parece uma bobagem, mas sempre dá discussão sobre o que é o etc. e outras coisas. Se tem um e, então por que pôr a vírgula? Mas veja bem, virou um elemento grave. Enfim, tem discussões, inclusive, interessantes, né? E eu, pessoalmente, penso que há argumentos para pôr e há argumentos para não pôr. E penso que sobre isso prevalece o fato de que, num objeto editorial, é importante que isso esteja padronizado. Então, eu não sou partidária nem de pôr, nem de não pôr, mas sou partidária de que isso não pode variar num mesmo objeto editorial, certo? Era essa a minha posição naquela altura, era essa a posição da colega que coorganizava o livro, mas a gente seguiu o manual do editor ora bolas, pois um dos autores, esse consagradíssimo, isso mesmo que eu falava, estrelou de uma tal maneira que isso atrasou o lançamento do livro. Porque então veio uma resposta de autoridade para nós organizadoras, mas não como se nós fôssemos as organizadoras, e sim como se nós fôssemos as revisoras de textos da editora, que ele tratava como aquelas meninas que mexeram no texto. É uma autoridade, inclusive, assim, de uma geração que conhece muito latim e grego, então, no texto que ele fez, ele explicava todas as correlações possíveis da origem latina e dos expedientes retóricos gregos com que ela dialogava. A razão, você vê, eu nem me lembro mais se ele estava defendendo o ter ou não ter. Amanhã era não importância dessa. Eu estudei isso para a gente conversar hoje, me escapou. Eu não lembro mais se ele queria a vírgula ou se ele não queria a vírgula.
Mas o fato é que foi um documento imenso e desse tipo que nos chegou. Diante desse documento, a gente produziu e-mails, pedidos de desculpas, jogou para o coletivo ficou discutindo sobre o etc. E isso levou semanas. E a certa altura, então, a gente se descobriu, mas nós somos as organizadoras. Nós estamos tomando decisões, por exemplo, a gente decidiu não colocar itálico toda vez que aparecia a palavra ethos, num livro sobre ethos. A gente decidiu que aquilo era itálico demais e fez uma nota logo na apresentação dizendo, não vai ser italicado. Embora seja o termo, não vai ser italicado. Então, se a gente tomou esse tipo de decisão, a gente pode tomar esse tipo de decisão também. E foi horrível, porque a gente decidiu padronizar conforme a editora previa. E comunicamos, como organizadoras da obra, isso ao colégio. Tentamos muito respeitosamente dizer que compreendíamos a questão, qual era a nossa posição, e que nós estávamos simplesmente aplicando o manual da editora, que era muito ciosa da aplicação do seu manual. Fim da história. Quando o livro saiu publicado, aos poucos, né, a gente não lê tudo a hora que chega, né, quando a gente escreve um livro ou organiza, aos poucos foi aparecendo a notícia de que um único texto ali, agora eu não lembro se tinha vírgula antes do etc. ou não tinha. Mas saiu diferente. Sendo essa autoridade, depois da nossa resposta, o que esse autor fez? Entrou em contato direto com a editora, que não sei por que motivos, pois nunca nos comunicou, concedeu que naquele texto, numa reunião de, acho que são 20 e poucos textos, aquele texto não cumpria esta norma do manual da editora. E nós só descobrimos isso como organizadoras quando as pessoas foram usando o livro, foram comentando, repararam nisso, né? Enfim, uma historinha que eu acho que é muito emblemática, né, disso que a gente está conversando agora. Das autoridades, dos jogos de poder, das coerções que estão em jogo, né? E dessa intervenção de uma norma que às vezes não atende aquilo que pensa o revisor, mas que o revisor não tem naquele momento como explicitar para o autor com que ele supostamente deveria estabelecer o diálogo, né? Muito legal. Esse caso eu acho que mostra bem esse terreno difícil mesmo, né? Da revisão como diálogo, como interlocução. E aí eu queria, só para a gente ir concluindo, que você então comentasse algo assim a respeito do que você acha que, para um revisor em formação, para um revisor iniciante, para um revisor que ainda está inseguro a respeito de como fazer, que critérios utilizar, como se formar para isso. Claro, não tem nenhuma intenção de ser assim um manual do que o revisor deva fazer, mas você, no ponto em que você está hoje, né, tendo atuado na área, sendo professora, pesquisando o tema, o que você diria para esse revisor iniciante? Que prioridades ele deve dar para a sua própria formação? Veja, acho que decorre da nossa conversa uma coisa evidente. Estudar. Estudar muito sobre a língua, para ficar tranquilo com as decisões que toma, né, sobre os textos em que intervém, essa palavra que também merecia uma conversa futura, mas não fazer isso sozinho. Eu acho que um outro problema do imaginário, que desde lá do século XIII cola com o tapado, tarará, é o solitário também. Né? Não é verdade. Esse trabalho não funciona bem se você não tiver com quem conversar sobre o que você está fazendo. Claro que isso é importante também quando você vai pensar na gestão do cumprimento de prazos. É importante ter uma equipe, isso acontecia muito na confraria, porque assim, a gente é gente. Adoece, o filho não sei o quê. Acontecem coisas. E aí, como é que você garante o cumprimento do prazo, que é um elemento fundamental do ofício, né? A confiabilidade do revisor está muito ligada a ele não furar prazo. Entre outras coisas, como a gente já comentou, mas isso é uma questão muito crucial. Então, o trabalho coletivo, ele também te deixa mais tranquilo em relação a poder pegar trabalhos e garantir que eles serão feitos, etc. e tal, porque você está em diálogo com pessoas que estão sabendo o que você está fazendo, estão acompanhando.
E, bom, as dúvidas e os estudos também, né? Estudar, acho que... Bom, eu queria ter 20 anos e entrar no Cefet agora, porque eu acho que aí tem uma proposta de formação que eu queria ter feito, né? Mas há cursos livres bons, há cursos livres ruins, então também é difícil de indicar. Mas eu acho que estudar inclui tudo isso, né? Estudar, ter essa dimensão coletiva o tempo todo do trabalho. Os grupos, há muitos grupos no Facebook, e eu vou descobrindo que agora outras plataformas estão fazendo grupos, mas eu estou participando de alguns, como pesquisadora, inclusive, e estou percebendo que não necessariamente eles são coletivos interessantes de discussão. Não é raro que eles sejam, na verdade, publicização de um certo grupo de trabalho que fica ali dando dicas, oferecendo serviços, mas que não abre necessariamente para um diálogo permanente entre todos sobre o que estão fazendo, os exercícios. Então, também pensar um pouco assim, você não tem que participar de uma porrada de grupos, porque tem muita coisa. Você tem que selecionar bem, assim como os cursos livres, né, se for fazer. Selecionar bem, ter critérios, e de novo os coletivos são importantes, né? Como é que se sabe o que é legal, o que não é legal? Tem muito a ver com ter pessoas com as quais você conversa o tempo todo, né, sobre o ofício. Mas eu acho que a coisa mais importante diante do rumo que tomou a nossa conversa, e que eu acho que me devolve para o que era o coração lá do meu trabalho de doutorado, e que é o Ritos Genéticos Editoriais hoje como livro, é manter-se erótico, né? É manter-se erótico. Manter-se capaz de gostar desse encontro com o que eu não sei o que é e que me levará não sei aonde. E de oferecer isso como experiência para o autor, que ao ler as suas notas também será convidado a experimentar essa soltura de ser, né? Esse deslocamento do lugar primeiro em relação ao texto. Então, acho que talvez eu chamasse até isso de desafio, para usar uma palavra da moda, né? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as próprias ferramentas, como a gente comentou, vão na contramão desse espírito. Né? Bom, nesse sentido, eu acho que é um espírito revolucionário, dessa revolução verdadeira, que é de todo dia, é a cada gesto, né? É a cada microgesto, revolução para valer, né? Pensando Che Guevaricamente, a revolução é todo dia, é toda hora, em cada gesto. Porque sem essa disposição, o ofício vai sair sempre meio caricaturado, ou mal feito, ou dando margem a que autores como esse que você mencionou falem mal do ofício, né? E acho que é isso, manter-se erótico. Muito bom. Eu acho que esse seu fecho também me dá ferramentas para pensar todos os relatos, né, que eu tenho coletado com revisores, com profissionais da área, desde o mestrado, dessa busca de prazer no trabalho, né, num trabalho que também implica uma certa dose de sofrimento, né, mas que esse prazer prevaleça depende dessas condições que você colocou aí, né, dessa disposição para o outro, da disposição para o diálogo, da disposição tanto do autor quanto do revisor de se refazer a cada projeto e a cada texto, né, a cada interação. Então, acho que é um bom ponto de encerramento desse vídeo, mas ponto de partida para reflexões e textos e questões que a gente vai com certeza abrir a partir daqui. Legal, legal. Muito obrigado, viu, Lu? Eu que agradeço, meu querido. Valeu. Valeu.